Esses dias, muito por acaso, eu reli uma coisa muito bonita que o Guimarães Rosa escreveu para a esposa dele, a Aracy, e daí pensei em gravar esse vídeo sobre histórias de amores dos nossos escritores. Hoje a gente vê então 3 histórias de amor dos nossos escritores. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e divulgar o canal para quem gosta de literatura. Bem, esses dias passando na internet, em algum lugar, alguma rede social, eu li uma coisa que o Guimarães Rosa escreveu para a esposa dele, que é exatamente: os outros eu conheci por ocioso acaso, a ti vim encontrar porque era preciso. E lembrei da história dos dois e fiquei lembrando de como os dois conheceram, eles têm uma história muito bonita. E daí pensei em que outros escritores, muito possivelmente, também tinham outras histórias bonitas pra gente conversar sobre. Fui lembrando, lembrei do Machado de Assis, lembrei do Jorge Amado, que tem histórias bonitas de amor para contar pra gente, mas a gente começa aí com Guimarães Rosa e Aracy. Bem, a Aracy é uma mulher da qual se fala pouco, apesar dela ter uma história de bastante luta e uma história muito bonita. Ela nasceu em 1908, é brasileira, nasceu no Paraná, mas filha de uma mãe alemã. Ela acabou se separando e ela estava aqui nesse Brasil do início do século XX, com um filho de 5 anos, sofrendo muito preconceito, e ela acaba que se muda para a Alemanha para fugir disso e para tentar sofrer menos preconceito, considerando que aqui é um país, à época, extremamente conservador. Nisso tudo, a Aracy acaba que vai enfrentar uma Alemanha passando por muitas transformações. A Aracy, exatamente nessa época, na Alemanha, trabalhava num lugar muito específico. Ela trabalhava num lugar onde se emitia passaportes. E como nesse momento os judeus estavam muito desesperados para sair da Alemanha, estavam fugindo da Alemanha já nesse momento, ali em 1937, a Aracy estava trabalhando nesse espaço e o Brasil já tinha emitido uma nota proibindo a entrada de judeu no Brasil. Então, nessa época, até 1942, Brasil e Alemanha tinham uma relação de muita proximidade, então acataram aí, o Brasil acaba que acata essa decisão de não receber judeus, e aí a Aracy trabalha exatamente nesse lugar para emitir passaporte. Sabe-se lá como a Aracy acaba que encontra o jeito para burlar essa regra e ela vai conseguir emitir certificados dos judeus para que eles consigam entrar no Brasil. Então a Aracy acaba que trabalha nesse lugar muito importante e ela acaba que toma uma decisão que poderia prejudicá-la de muitas maneiras, porque ela acaba tomando essa decisão aí de emitir passaportes com uma ligeira alteração que permitia que os judeus acabassem entrando no Brasil, porque não se identificava que aquele passaporte era de judeu. Aparentemente, pelo que a história conta, tinha uma marcação que era necessária que se fizesse, e quando a Aracy ia emitir esse passaporte, ela emitia essa marcação, ela emitia essa especificidade aí, e com isso muitos judeus acabaram entrando no Brasil por causa dessa ação aí, desse gesto da Aracy, e isso permaneceu um tempo até que ela vai conhecer quem? Guimarães Rosa nessa época. Ele era cônsul do Brasil e ele acabou precisando ir para Hamburgo, então logo ele descobre o que a Aracy está fazendo, logo ele percebe o que a Aracy está fazendo, e ao invés de denunciá-la, ele resolve que eles vão se casar. Tem inclusive uma entrevista que ele fala que quando ele descobre o que a Aracy está fazendo, ele fica então muito mobilizado, ele fica muito preocupado, e que ele decide, ele percebe, ele fala em tom de brincadeira, óbvio, mas ele percebe que ele só tinha 2 decisões para tomar ali, ele estava entre 2 decisões, ou ele denunciava ou ele casava com ela, e ele decidiu casar com ela. E ele ficou ali, inclusive ele ajudou a Aracy a emitir muitos passaportes falsos, vamos dizer assim, e continuou permitindo que vários judeus entrassem no Brasil, e isso fica até 1942, quando o Brasil rompe com a Alemanha, eles acabam vindo para o Brasil, então se casam, ou tem uma cerimônia aqui no Rio de Janeiro, porque não se permitia que se divorciasse à época, e a Aracy, ela vinha de uma separação aí, mas enfim, se casam, vivem uma história de amor belíssima. É para Aracy que o Guimarães Rosa dedica o seu livro mais importante, que é o Grande Sertão Veredas, e tem uma relação muito bonita entre os dois, no sentido de a Aracy ser uma primeira leitora do Guimarães Rosa, estar sempre junto com ele na leitura, estar sempre junto com ele no processo de produção dos livros, enfim, eles continuam juntos até o fim da vida e acabam vivendo até o falecimento do escritor em 1967. Aracy Guimarães Rosa
Rosa vão viver aí uma história muito bonita de parceria na literatura. Parceria na literatura também vai ser uma característica do relacionamento da Zélia Gattai e do Jorge Amado. Zélia Gattai, que também publicou vários livros, também era escritora e também era uma figura importante, uma pessoa importante com a qual Jorge Amado conversava sobre os seus livros. Inclusive a Zélia Gattai datilografava os livros do Jorge Amado, então eles têm também igualmente a Guimarães Rosa e a Aracy essa parceria no campo da literatura. A gente sabe que o Jorge Amado ele era um escritor bastante politizado, era um homem comunista e assim como ele, a Zélia Gattai também era uma pessoa com uma atuação política muito importante. O primeiro livro dela que ela publica com 63 anos é o Anarquistas Graças a Deus, e ela vem de uma família de imigrantes italianos e participava então de uma movimentação política muito forte desde sempre por causa da sua família. Estavam sempre envolvidos com movimentos operários, então já era desde sempre uma pessoa muito politizada, e quando casa com Jorge Amado, essa parceria na literatura e essa parceria na política e na participação política continua também. Zélia Gattai nasceu em 1916, casou antes de se casar com Jorge Amado, ela tinha se casado com Aldo Veiga. Em 1942 ela acabou tendo seu primeiro filho, separaram-se depois de 8 anos de casado, e em 1945 conhece o Jorge Amado e eles se conhecem num espaço de bastante efervescência. Eles estão aí lutando pelos presos políticos, estão lutando pela anistia dos presos políticos, então já se conheceram na militância e na militância ficaram até o fim da vida. Vale fazer uma adenda aqui sobre a história do Jorge Amado, que em 1945 ele acabou sendo eleito para a Câmara Federal pelo Partido Comunista, obviamente, e em 1948 o Partido Comunista foi considerado ilegal e todos os parlamentares que foram eleitos pelo Partido Comunista foram cassados. Olha aí, zero democracia. E a gente tem esse processo então do Jorge Amado de participação política na militância, mas também de um homem que conseguiu alçar um espaço político, e quando ele consegue chegar nesse espaço vai ser cassado, porque aí a gente está no momento de perseguição ao comunismo no Brasil. O Jorge Amado ele não vai ser só cassado, mas ele vai ser exilado. Nesse exílio a gente vai ter uma movimentação dele e da Zélia no sentido de viajarem muito, terem bastante contato com outros países muito políticos, acabam indo para a União Soviética, vão para outros países também muito envolvidos politicamente com o comunismo, e nesse processo eles vão recolhendo muita coisa que vai ser importante para a história dos dois, mas também para a produção dos dois, porque eles estão escrevendo, mas de qualquer maneira eles continuam aí durante muito tempo muito ativos politicamente, mesmo no momento em que eles estão no exílio, eles estão construindo material para falar sobre aspectos políticos que são importantes para os dois. Eles voltam para o Brasil, acabam conseguindo voltar para o Brasil em 1952. Como já fizeram muita coisa na vida, eles resolvem que é momento de dar uma sossegada. Vão morar em Salvador, na Bahia, num bairro pacato, para tentar conseguir aí um pouco de tranquilidade. E em 1976, depois de tanto tempo juntos, eles conseguem oficializar a união, conseguem se casar e vão viver aí juntos, como sempre viveram, mas agora conseguiram deixar o casamento devidamente oficializado. Jorge Amado, num período da vida, ele escrevia para a Folha, e um dia ele pergunta para Zélia se ela lia os textos que ele publicava, e ela diz que obviamente que ela lia os textos que ele publicava na Folha, e aí ele fala para ela ler o que vai sair amanhã. E quando ela vai ler o texto, é uma declaração de amor em forma de poema, e que apesar de não ter sido direcionada, não tá o nome da Zélia, obviamente é para ela por conta de todo esse contexto, porque ele avisa para ela ler a história que ele vai publicar. Um texto que se chama Oferta do Marinheiro para Iemanjá, e ele vai falar sobre dar um pente para teus cabelos penteares, um anel para teus dedos, te darei meu saveiro para nele passeares, cantarei para teu sono sossegar, irei buscar a lua, e aí ele finaliza, te darei meu corpo para o afogares. Zélia Gattai e Jorge Amado, então, depois que se conhecem, nunca mais se separam e vão viver juntos aí até o final dos seus dias, esse grande amor que eles alimentaram com literatura e com militância. Nossa última história de amor tem história de amor do Machado de Assis e de sua esposa Carolina Augusta Xavier Novaes. A história de amor da Carolina e do Machado de Assis
é uma história bastante complexa, porque começa com uma boa resistência da família dela em relação ao Machado de Assis. Ela é portuguesa, é uma mulher muito culta, uma mulher que participa aí dos movimentos artísticos, é uma mulher bastante estudada, e ela acaba vindo para o Brasil meio para cuidar de um irmão que estava aqui, ela acaba precisando vir, e quando ela vem nesse processo de estar aqui, ela acaba conhecendo o Machado de Assis, eles se encantam, eles se aproximam, mas a família vai acabar sendo bastante contra a união dos dois por duas razões. O Machado de Assis, nessa época, não era um escritor tão conhecido, ele ainda não tinha alçado o seu nome aí na cena literária de uma forma relevante, e ele era um escritor negro. Então, necessariamente, nesse momento histórico que a gente tá, era uma grande questão, uma mulher que vem de uma família elitizada, que vem de uma família com posse, uma mulher também muito culta, se envolver com um escritor em ascensão e com um escritor em ascensão negro. Isso vai ser mal visto pela família, mas a Carolina enfrenta essa família e vai sustentar seu relacionamento com Machado de Assis. A Carolina vai ser uma figura muito importante na vida do Machado, porque, como eu falei, ela é uma mulher bastante estudada, uma mulher que conhece de cultura, uma mulher que conhece de línguas, e ela vai incentivar o Machado de Assis a migrar para esse mundo aí. Vai estimular ele a estudar inglês, vai estimular ele a estudar sobre cultura, sobre artes, enfim. Vai apresentar para ele clássicos da literatura britânica. Então, a gente está falando também de um momento em que a gente não tinha muito tradução para cá, então dependendo do que ele queria ler, ele tinha que buscar na língua original, e ela vai fazer esse intermédio aí para ele se aproximar dessa grande literatura que circulava lá fora, considerando que ele era um escritor e esse contato seria bastante importante para ele, para a produção da sua própria obra. Por conta de tudo isso, a Carolina ela vai ter uma influência muito grande na própria escrita do Machado de Assis. Então ele era um sujeito muito regrado, que escrevia sempre de manhã antes de ir para o trabalho. Então ele escrevia, deixava algumas páginas prontas, e essas páginas ficavam com a Carolina, e a Carolina ia corrigindo, editando, melhorando, reescrevendo. Vão ter algumas biografias que vão dizer, inclusive, que em alguns momentos ela atua como coautora devido aí a essa grande influência que ela tinha na escrita dele, essa capacidade, essa liberdade aí para editar trechos, para mudar, para acrescentar, para sugerir, corrigir ortografia, inclusive. Então ela vai ser uma pessoa muito importante na escrita do Machado de Assis, tanto no processo de refinar a escrita dele ao longo do tempo, quanto no processo de influenciar diretamente nas obras que iam ser publicadas. A Carolina acabava que tinha um papel muito importante no cuidado com o Machado de Assis também. Ele tinha uma saúde bastante debilitada, quando ele já estava escrevendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já estava com a visão bastante prejudicada, tinha crise de epilepsia frequente, então a Carolina ela tinha esse papel aí de escrever, de escrever os textos que às vezes ele vinha editando, porque ele já não tinha uma boa visão para poder ele próprio datilografar. Ela tinha esse cuidado precisava ter esse cuidado com a alimentação dele, e com esse cuidado com as crises de epilepsia dele, que acabavam sendo bastante prejudiciais para a saúde dele. Eles tinham uma relação aí, então, na qual a Carolina precisava ter essa atenção e esse cuidado com Machado de Assis em diversos níveis. Tanto que quando ela falece, ele acaba ficando bastante mal, bastante debilitado, vai escrevendo uma carta para um amigo dele que ele perdeu a melhor parte da vida, que ele não sabe como continua, enfim. Ele fica, de fato, muito mal com o luto pela perda da Carolina. Nessa carta, inclusive, ele vai falar uma coisa bastante triste. Ele vai dizer que éramos velhos e eu contava morrer antes dela, o que seria um grande favor. Machado de Assis e Carolina, então, ficam juntos de 1864 a 1904, quando a Carolina acaba falecendo. Então, mantiveram aí uma bela e produtiva história de amor e uma bela e produtiva parceria de cuidado e também, assim como nossos outros dois escritores, de parceria na literatura. Gente, é isso. Se vocês têm outras histórias de outros autores e de outros amores pra gente compartilhar, deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre elas. Até mais!